Bom, vamos começar novamente o último agora, capítulo 30, que trata da descoberta de planejamento de fármacos. Então, seria a química orgânica sintética aplicada à síntese de novos medicamentos, que passa certamente por um planejamento, sempre está associado com outras disciplinas, porque a descoberta de fármaco é um projeto, um trabalho multidisciplinar que envolve farmacologistas experimentais, envolve bioinformáticos, envolve pessoal da biologia molecular, da síntese, também dos ensaios farmacológicos, modelos animais em vivo, in vitro, também envolve radiografia, no caso, difração de raio-x, cristalográfico, gente que trabalha com cristalografia, com expressão de genes para obter os receptores, depois cristalizar esses receptores, depois fazer difração de raio-x desses receptores. Então, são um trabalho que envolve uma infinidade de profissionais, inclusive, uma vez que um medicamento promissor um candidato tenha sido identificado, tem também a questão de ensaios clínicos, aí já envolve toda a área médica, um acompanhamento. Então, são realmente um projeto de dimensões gigantescas, envolve aí todo um trabalho, inclusive também tem as questões legais, éticas aí de fazer os ensaios, né, também. Então, são um trabalho muito complexo, multidisciplinar, e o químico sintético desempenha um papel fundamental, que é a síntese, né, desses candidatos. Muitas vezes esses compostos têm que ser modificados, têm que ser sintetizados. E também a compreensão da atividade desses medicamentos. Em última análise, se trata de reações químicas no receptor, então, de interações químicas, né? Então, geometria da molécula, estrutura da molécula, estrutura do receptor, tipo de interação que esses fármacos vão ter lá no receptor. Então, isso aí só para estudar o aspecto de interação e reatividade química e estrutura, né? Estrutura das moléculas. Mas também tem a questão de sintetizar a molécula em si, e tem a questão de planejar a molécula, de fazer, né, os dockings, muitas vezes também em áreas de modelagem molecular. Então, é um tema muito vasto, que envolve muitos profissionais e muitas fases. E temos aí nossa nossa contribuição, que seria a parte sintética e o entendimento químico, que é central nesse assunto. Bom, está aqui para ilustrar alguns compostos que seriam diazepínicos, né? São compostos aqui, esses em verde são com cloro, os brancos são hidrogênios, vermelho oxigênio. Então são moléculas de benzodiazepínicos. Tem aqui em azul nitrogênio. Esses compostos são ansiolíticos, são usados aí para acalmar, relaxar, né? Também é usado aí para pessoas com transtornos. Então são ansiolíticos. São uma espécie de fármaco que foi desenvolvido. Todo fármaco tem uma história. Todos eles começaram, né, tem um começo, teve um desenvolvimento, uma melhoria. Eles servem como modelo para entender, né, o desenvolvimento dos fármacos. Vamos ver alguns casos. Uma droga, né, a primeira definição, é qualquer substância absorvida que altera uma determinada função física ou psicológica no corpo humano. Uma definição bem simples, ela talvez está deficiente de
algumas características das drogas também podem ter atividade profilática, né? Então, também pode ter vários estados físicos, pode ser uma substância simples, pode ser uma mistura, pode ser um composto natural. Então, qualquer dessas formulações que sejam usadas para obter um resultado físico ou psicológico, uma alteração do estado de humor, né, também, ou uma alteração física, é considerada aí uma droga. Então temos aí os nomes comerciais, nome genérico, por exemplo, para o paracetamol, ele usa o termo paracetamol, mas se for falar o nome químico é o 4-hidroxiacetamida, né? Para acetilaminofenol, ou N-acetil para aminofenol, então são nomes químicos. E o nome oficial, muitas vezes, é o próprio nome genérico, que é um nome mais simples, mais fácil de pronunciar. Em vez de usar o nome químico, se usa o nome genérico. O nome oficial é um nome que, normalmente, para fins legais e oficiais, em termos burocráticos, se utiliza para se referir a esse composto. E o nome comercial depende da empresa que comercializa, tem um nome, uma marca, e essa marca é uma propriedade. A pessoa tem direito sobre esse nome, como se fosse um nome comercial, né? Está registrado no nome de uma empresa e ela tem direito sobre essa marca. E essa marca é pela qual ela anuncia e faz propaganda desse composto. Então, Tilenol, por exemplo, é uma das marcas comerciais de um composto que contém paracetamol. Existem outros compostos que contêm paracetamol, com outras marcas, nomes comerciais registrados. O nome registrado é importante porque muitas vezes a empresa que descobre o medicamento a primeira vez e lança no mercado, ela usa um nome comercial que é mais atrativo e fácil de memorizar do que usar o nome químico, o nome genérico, né? O nome genérico também é um nome simples, né? Mas a diferença do nome genérico e do nome comercial é que o comercial ele é registrado, né, por uma empresa. E o nome genérico é um nome livre, pode ser usado por qualquer empresa. Agora, uma outra empresa pode registrar um outro nome comercial para o mesmo composto, não pode usar o nome comercial já utilizado por uma empresa. Agora, ela pode criar um nome novo para se referir ao paracetamol e registrar esse nome e fazer propaganda utilizando, né, esse nome. Então, existe o nome comercial, existe o nome genérico e existe o nome químico. Os nomes químicos podem ser da UPAC, também existem termos na nomenclatura que são mais usuais, mas também existe a nomenclatura oficial da UPAC para os compostos. Por exemplo, aqui outro exemplo é penicilinas, né? As penicilinas são várias, né? Existe a ampicilina, existe a amoxicilina, existe a oxacilina, a carboxipenicilina, a ureidopenicilina. Todas elas são penicilinas, mas são moléculas diferentes, né? Se for o nome químico delas, não são diferentes. Agora, os nomes comerciais costumam levar um Rzinho, né, de registro do lado esquerdo do nome, ou do lado direito, como está aqui. Então, esses nomes aí, ampicil, binotal, amplacina, ampicilina, são nomes que podem ser registrados, né? Registrados. A própria ampicilina não pode, porque já é o nome genérico, ampicilina. Mas os outros nomes, binotal, amplacilina, ampicil, isso aí são
São nomes comerciais que podem ser registrados. A empresa, se ela não quiser registrar, não registra, só que o risco é de que ela faça, invista nessa marca, nesse nome, e depois outra empresa pode se apropriar desse nome se ela não tiver registrado. Então, a amoxicilina já é uma outra tipo de penicilina, uma outra molécula, e ela também tem esses nomes comerciais aqui: amoxil, penicilina, amoxil, novocilina, polimicil, amoxicilina. Então, são os nomes, né? Os nomes dos compostos. Normalmente eles já vêm escrito o nome comercial e o nome genérico está logo abaixo em letras menores, nas caixas, né? E também na bula. O nome da propriedade, no nome comercial ou marca comercial, identifica o produto comercial e distingue-o de outros produtos. Justamente por uma questão de investimento no nome, né, da empresa e do produto que ela produz, uma forma de defesa da sua marca, da marca do seu produto. Então, alguns exemplos de drogas: temos aí os antibióticos, a amoxicilina, tem essa estrutura aqui, um antibiótico, quem já não tomou um antibiótico na vida, né? Então, esses compostos têm atividade aí antimicrobiana, para bactérias principalmente. Tem aqui a marca, nome comercial, que é o Primox, marca registrada. O nome genérico é amoxicilina. O nome genérico não é propriedade de nenhuma empresa, pode ser usado livremente, certo? Tem também isso aqui, o Primarin, que é um estrógeno conjugado, formado aqui no sistema policíclico com 4 anéis, né? Aqui a gente já falou sobre esses compostos do tipo esteroides, né? São estrógenos, que são hormônios sexuais femininos, que podem ser usados aí para regulação do ciclo menstrual. E também, nesse caso, esse composto especificamente, ele é usado para terapia de reposição hormonal. Então, na menopausa, quando reduz a produção natural de certos hormônios, eles podem ser repostos para, por exemplo, prevenção da osteoporose, tratamento aí de diminuição de estrógeno de forma geral. Quando ocorre, inclusive, remoção cirúrgica dos ovários, nos casos de câncer de útero, não só remove, a operação não só remove o útero, mas também remove os ovários. Daí, os ovários são responsáveis pela produção de estrógenos, consequentemente, a remoção dos ovários vai causar uma deficiência de produção de hormônios, que são outros aí, estão envolvidos em diversas atividades, né, bioatividades no organismo. Então, a pessoa passa a ter que tomar estrógeno, né, ou sintético, para repor. Então, em todo caso de deficiência hormonal, menopausa, ou por remoção cirúrgica dos ovários, ou qualquer outra malformação, problemas do gênero, se pode tomar esse tipo de medicamento. O objetivo dos bioquímicos é encontrar substâncias que apresentam efeitos potentes sobre determinada doença, com efeitos colaterais mínimos. Então, sempre a intenção é essa, né? Buscar uma substância que não vai ter efeito colateral, que vai apresentar uma atividade poderosa sobre aquela doença, aquela enfermidade, aquela patologia, que vai atuar só pelo tempo que for tomado também, depois vai ser eliminado, vai ter uma excreção, né, uma metabolização. E principalmente não pode ter efeitos colaterais, ou que tem efeitos colaterais mínimos. Normalmente se utiliza uma substância protótipo, e é uma das maneiras de se encontrar um fármaco,
é buscar na natureza substâncias que já têm atividade pelo seu histórico, né, na ecologia, né, nas inter-relações aí entre espécies, né, certas substâncias são produzidas por animais, vegetais, fungos, e essas substâncias são usadas como venenos, às vezes como repelentes, ou para causar os mais diversos efeitos aí nessas comunidades, nessas populações, comunidades vivas, né, que esses seres vivos, aí, sejam plantas, animais, estão interagindo com outros plantas e animais e esses seres vivos produzem substâncias ou para se defender, ou para caçar, né, no caso venenos. Então, essas substâncias já existem, muitas substâncias que têm bioatividade, que são encontradas na natureza, são substâncias naturais. Então, essas substâncias naturais já podem ser estudadas para que as suas atividades sejam reproduzidas em situações determinadas. Então, se pega essas substâncias, se analisa, se estuda seus efeitos, né, no organismo, se são substâncias que vasodilatadoras, se são espasmolíticos, se são biorrelaxantes, se causam taquicardia, se causam coagulação de sangue, se são anticoagulantes. Então, se estuda essas substâncias de origem natural e depois pode usar elas, inclusive, como inspiração para fazer modificações, criar novas substâncias, modificando essas já existentes, às vezes para potencializar a sua atividade, às vezes para eliminar algum efeito colateral, ou melhorar sua farmacocinética, sua farmacodinâmica, melhorar seu metabolismo, sua excreção, evitar efeitos colaterais indesejáveis, também essa questão de sabor, né, as propriedades organolépticas. É muito interessante a via de administração, a estabilidade, uma infinidade de fatores que ficam só para falar no tema aí da farmacotécnica, né, das drogas. Por exemplo, é muito interessante que as drogas possam ser administradas por via oral. Por quê? Porque ninguém gosta de tomar uma injeção, né? Então, é menos doloroso, é mais prático, mais fácil, menos custoso, não precisa de instrumento para se aplicar por via oral, né? Então, é sempre útil. Agora, o problema de se usar via oral, o medicamento, é que muitas vezes ele cai no suco gástrico, no suco entérico, né? E causa aí, pode sofrer alterações devido à acidez do estômago, à basicidade do intestino. E questão também de absorção, às vezes não é bem absorvido pelo intestino ou no estômago. Também é questão de não ser bem metabolizado, ou seja, às vezes é degradado muito rapidamente, uma vez que seja absorvido, pode sair para cair na corrente sanguínea, passa pelo fígado, e o fígado costuma metabolizar tudo que passa por lá. Normalmente com a finalidade de excretar, né, de eliminação. Então, isso tudo são pontos que têm que ser considerados. E a via de administração também é um fator envolvido nessa questão. Uma droga de ocorrência natural pode servir como um protótipo. Ele pode ser usado, muitas vezes começa a ser usado uma substância de origem natural. Aqui temos alguns exemplos. O Taxol foi retirado dessa planta, é uma árvore, da casca dessa árvore, tem essa estrutura. Ele tem todo também um trabalho de profissionais que tem que fazer esse tipo de investigação, de pesquisa. Por que
né? Vamos procurar essa casca, vamos estudar essa casca. Normalmente tem pistas já, e às vezes não, mas muitas vezes se utilizam de pistas, né? Essas pistas seriam como informações de uso popular, né? Uma questão também de uso já tradicional por tribos, por, né, pajés, por curandeiros. Então, às vezes, o fato da planta já ser conhecida por suas atividades, pela cultura, conhecimento popular, ou seja, de populações modernas, ou seja, de populações indígenas, às vezes até mesmo a observação de que os animais se alimentam daquela planta e ela é venenosa, ou às vezes se alimentam daquela planta e tem atividades aí que são observáveis e que são registradas pelo conhecimento popular. Muitas vezes começa daí. Daí o pesquisador, o cientista, ele vai lá e retira. Às vezes também deve ser raiz, às vezes pode ser as folhas, pode ser as flores, pode ser as sementes, a casca, os ramos. Então retira esse material, normalmente pulveriza quando é um material sólido, seca normalmente ao ar para eliminar a umidade, faz aí pulveriza esse material, uma espécie de triturador, depois coloca um solvente. Esse solvente pode ser álcool, né? Pode ser, são diversos solventes utilizados, álcool misturado com água normalmente é o mais comum. Então, misturas hidroalcoólicas, se deixa esse material sólido em presença de solvente, normalmente uma mistura de água e álcool etílico, e deixa por um certo tempo, e depois escorre esse líquido, esse álcool, que passa a ser, muitas vezes fica colorido e recebe o nome de tintura, porque fica tingido, o álcool pega uma coloração, muitas vezes verdes devido à clorofila que está presente. Esse material é recolhido, esse líquido, o álcool é evaporado, isso se repete 2, 3 vezes, com quantidades de água e álcool que pode ser mudadas em cada vez que se faz a extração. Também se pode fazer extração posteriormente com outros solventes, e todos esses solventes vão retirar os princípios ativos, né, as substâncias que estão presentes nessa droga, nesse material biológico. Depois se evapora o solvente, fica com o resíduo e tenta identificar os componentes que estão nesse álcool, nesse solvente, que foram extraídos. Daí se faz todo um trabalho exaustivo de separação desses componentes. Às vezes existem milhares de componentes ali, uma mistura, e algumas desses componentes podem estar em quantidade diminutas, tipo escala de microgramas, então que dificulta muito o seu isolamento e identificação. Porém, algumas substâncias estão em quantidades maiores, são mais facilmente detectadas e isoladas, e também identificadas. Tem todo um trabalho de isolamento, depois de isolado, já é um trabalho bem complicado. Tem também o trabalho de identificação da substância que foi isolada. Normalmente se lança mão de aparelhos de análise, né, tipo ressonância magnética nuclear, espectroscopia de massa, infravermelho, uma série de experimentos aí de química analítica. Então já necessita de um profissional que saiba operar esses aparelhos de ressonância magnética nuclear, por exemplo, um aparelho complexo, caro, de elevado custo de manutenção. Então você tem que ter um profissional qualificado para operar. Eles são usados, portanto, para identificar essas substâncias que uma vez tenha sido isolado por um químico, um fitoquímico, né? Um químico que trabalha aí, de repente, com plantas.
e finalmente você obtém a substância. Isso daí, em muitos casos, já completa um ciclo de trabalho que envolve muitos anos de esforço de laboratório. Às vezes é equivalente a uma tese, um mestrado, um trabalho de conclusão de curso, dependendo do número de compostos que a pessoa consegue isolar e da importância que esses compostos possam ter. Na segunda fase, esses compostos são enviados para, quando possível e quando quantidade suficiente, também na dependência de ser moléculas inovadoras, são enviadas para os farmacologistas experimentais. Eles utilizam aí, dependendo da estrutura da molécula e da informação que já se possa deduzir a partir dessa estrutura, que ela possa ter atividade, né? Inclusive se faz algumas pesquisas depois que a estrutura está identificada, das supostas possibilidades, né? Quais são as possibilidades de que essa substância ou qualquer uma que tenha sido isolada possa ter atividade para uma determinada bioatividade, né? Um determinado efeito. Daí se faz ensaios, né? Ensaios, e tem pessoas especializadas em atividades, ensaios de atividade antitumoral, as pessoas especializadas em analisar atividade antiviral. Existem pessoas que trabalham com atividade cardiovascular, com o sistema nervoso central. Então, existe toda uma série de profissionais que fazem essas identificações da bioatividade desses compostos, utilizando às vezes animais in vivo, né? Animais vivos, e às vezes também in vitro, né? Para saber qual é o efeito. É claro que quando se faz atividade in vivo, você vai utilizar modelos animais, né? Ratos, cobaias, coelhos, e no caso, os efeitos que se reproduzem nesses animais nem sempre é garantia de que vão ocorrer o mesmo no ser humano. Então, existe toda uma dificuldade aí, né, mas já é um bom indício, é um avanço descobrir as atividades no animal. Quase sempre a possibilidade aumenta muito de, sendo ativo num modelo animal, poderá ser também ativo no ser humano. Outra coisa que se pode fazer é utilizar, por exemplo, ensaios enzimáticos, ver se a substância isolada vai ativar ou desativar uma enzima que seja uma enzima vital aí para, né, um processo fisiológico de uma bactéria, de um ser humano, de uma patologia, né? Enfim, aí se isola a enzima e se coloca essa enzima na presença da substância e verifica se ela promove alguma mudança no desempenho dessa enzima. Muitas vezes se usa órgãos isolados, se retira um músculo, né, uma artéria, um útero de uma rata, e se coloca em uma solução e verifica se a substância está causando algum tipo de efeito. Então são vários ensaios, existem vários profissionais que trabalham para verificar a atividade. Antiviral já se necessitaria de uma cultura de células, e essas células são infectadas por um vírus, e se coloca a substância para ver se a sobrevida dessas células infectadas pelo vírus vão sobreviver ou não. Você também pode infectar um rato, uma cobaia com vírus e aplicar nesse animal o antiviral para ver se ele sobrevive. Se for para atividade diurética, se pode verificar se vai aumentar ou diminuir a diurese. Também se pode aplicar um veneno e ver se a substância que você está usando vai ser um antídoto, vai poder salvar, né, o envenenamento. Então são vários tipos de ensaios que podem ser feitos, e são vários profissionais, vários modelos de ensaios, de testes, uma infinidade deles. E
nós químicos sintéticos trabalhamos aí em proporcionar, em desenhar moléculas, sintetizar moléculas e fornecer informações sobre elas. Solubilidade, por exemplo, a estrutura, a massa molar dessas moléculas. Porque quando você fornece 1 miligrama, por exemplo, dessa forboxanozone, e fornece 1 miligrama desse alcaloide, você vê que 1 miligrama desse alcaloide aqui, 241D, ou até mesmo desse espectadine A, é uma quantidade muito grande de moléculas, enquanto 1 miligrama da forboxazole pode ser uma molécula só, que ela é muito grande. Então, por uma mesma quantidade em massa, você pode ter quantidades diferentes de moléculas. Então, quantas moléculas de espectraline A necessária para ter o mesmo peso de uma única molécula de forboxazole. Então você tem que ir pensando nisso, saber que você tem que usar a massa molar. Quem provavelmente conhece a massa molar é o químico sintético que conhece a estrutura da molécula, para poder fornecer essas informações. Então esses daí são muitas vezes as plantas e os animais, né? A natureza fornecem produtos naturais que servem de inspiração para a produção de fármacos, de drogas, né? Pelo histórico, né? Pelas observações, pela tradição, se tem aí um conhecimento. Análogos de uma substância protótipo são sintetizados na tentativa de melhorar as propriedades terapêuticas ou os efeitos colaterais. Assim que se descobre uma substância de origem natural que tem atividade, o químico também pode fazer modificações na estrutura da substância e também propor uma síntese total, ou seja, você não precisa mais da planta ou da origem, né, no caso aí, de uma esponja, né, que vive no fundo do mar, ou de uma casca de uma planta que vive, né, que existe em certas regiões, ou de flores, enfim, você já não fica mais dependendo desses seres vivos para a produção dessa substância. Você pode propor uma síntese química para ela. Então, você vai para o laboratório utilizando aí tecnologias de síntese, você pode preparar moléculas em grande quantidade a um custo às vezes muito mais reduzido do que você ter que depender da planta ou do ser vivo. Também é um método menos predatório, porque muitas vezes é necessário destruir o organismo para você retirar o princípio ativo dele. E as quantidades normalmente são muito pequenas. Existem também questões de viabilidade. Alguns desses seres vivos são como uma esponja, vivem no fundo do mar. Como vai fazer a coleta? Como vai se fazer o cultivo disso? E também existe a sazonalidade. Tem certas substâncias que são produzidas só nas flores, aí tem que esperar a floração, né? Então existe uma série de situações e o químico sintético pode não superar isso, produzindo grandes quantidades sem depender da origem natural, do extrativismo. Outra vantagem é que você também pode, uma vez que você sintetiza uma molécula, você pode sintetizar ela com pequenas modificações, ou modificações que venham aí a ser úteis, né? Inclusive para ser testadas. Fazendo modificações, às vezes aleatórias, para verificar se as pequenas modificações que você fizer na molécula vai melhorar ou não a atividade. Às vezes também se faz modificações já orientadas. Se conhece o sítio ativo, onde a molécula vai se ligar, e se desenha uma modificação que pode potencializar o efeito desejado. Então são várias situações em que o químico sintético pode atuar. O entendimento da ação do fármaco, em última análise, é um conhecimento a nível molecular. É importante se conhecer
a estrutura, né, e a química. Falando em modificações, né, moleculares, uma das moléculas que melhor inspirou a construção de várias outras, né, foi o protótipo a partir do qual se desenhou outras moléculas através de modificações, foi a cocaína. A cocaína é essa molécula aqui, é um produto natural, um alcaloide. Esse alcaloide ele foi encontrado em folhas de coca e é usado até hoje por nativos, principalmente ali na Bolívia. Ela tem propriedades muito interessantes. A gente conhece principalmente as propriedades no sistema nervoso central, mas também existem propriedades aí menos citadas, que é o efeito anestésico. É um excelente anestésico. Se você pegar e aplicar no músculo, porque se cair na veia vai para a circulação, você não vai perceber tanto o efeito local, mas se você aplicar no músculo, você vai ver uma dormência, né? Inclusive na língua também, uma dormência, um efeito anestésico. E é anestésico bastante poderoso, anestesia mesmo. E outra coisa é que a cocaína tem um efeito vasoconstritor, também um outro segundo efeito importante. O que seria vasoconstritor? Ele faz com que as veias, né, periféricas elas se contraiam. Ao se contrair, a circulação do sangue na região em que ela está aplicada reduz. Consequentemente, não há tanto sangramento. Então, é excelente para cirurgia. Você aplica cocaína, né, esse tipo de anestésico num corte, num ferimento, e o que acontece? Vai parar de sangrar, porque acontece vasoconstrição, e vai, ao mesmo tempo, anestesiar. Então, facilita para o cirurgião, porque muito sangue no local da cirurgia atrapalha a visualização, dificulta o trabalho. E também além da perda de sangue para o paciente. Então, ele faz uma dupla função útil, que é anestesia local e também pode causa vasoconstrição, reduzindo o sangramento. O problema da cocaína é que ela inevitavelmente cai na circulação e tem atividade no sistema nervoso central. Então, é um psicotrópico, tem um tropismo pelo sistema nervoso central, causa dependência química e também alguns efeitos aí que não desejáveis, né? Então, por isso, não teve como ser adotado como anestésico. Por causa desses usos, por ser também inevitável que ele acabe caindo na circulação sanguínea, causando esse efeito colateral indesejável no sistema nervoso central, mas também porque ele acaba sendo usado para outros fins, né? Então, acabou sendo banido do comércio medicinal. Mas se utilizou ele como um protótipo, né, como um modelo para o desenho de outras moléculas. Uma série de outros compostos foram sintetizados, né, na verdade centenas, talvez milhares, certamente milhares de moléculas foram sintetizadas, tentando reproduzir o efeito da cocaína, sem, contudo, que apresentasse esses efeitos no sistema nervoso central, ou seja, preservando sua atividade anestésica local, sua atividade vasoconstritora, se possível, e não fosse, né, psicotrópico. Então aí está aí algumas substâncias foram sintetizadas e teve finalmente conseguiram reproduzir, né, a atividade da cocaína. Observem o que eles fizeram aqui. Se você sobrepor as duas moléculas, você vai ver que elas têm esse grupo benzoico. Depois tem uma série de 4 carbonos, 1, 2, 3,
Três carbonos. Colocar aqui 3 carbonos separando o nitrogênio na outra extremidade, que é uma amina terciária, né? Colocado uma amina terciária. Então essa amina terciária parecia, né, depois de todas as modificações e testes, ensaios, né, para verificar, cada vez que sintetizava um análogo, né, ou uma cocaína modificada, por assim dizer, se faziam testes para ver que tipo de efeito ela teria. E notaram que o grupo benzóico era necessário e o grupo amina também era necessário. Esse grupo éster aqui, né, carboxilatos metila, não era necessário, então não foi dispensado dos análogos. Também a distância entre o nitrogênio e o oxigênio do grupo éster, do benzoato, também foi alterada. Deixou 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, e a distância adequada era de 3 carbonos, assim, 3 carbonos. Então, tudo isso daí foi feito e os derivados, né, as substâncias que se obtiveram, as modificações que foram inspiradas na cocaína, né, na molécula da cocaína, serviram. Teve uma série de compostos aí que estão hoje no mercado e que são úteis. A dor é um problema grave, né? A humanidade padece muita dor, né? Dor de cabeça, dores de todo tipo, em situações patológicas, em situações de contusões, em situações, diversas situações aí que se tem dor. E os remédios para dor são de grande vendagem. Existe bilhões e bilhões de dólares aí no comércio de substâncias para analgésicas, né, para dor. Então, também existe o fator econômico envolvido em tudo isso, certamente. E realmente é uma conquista da ciência que a gente possa ter disponível isso, ter acesso fácil a essa substância. Até por volta de 1900 no começo do século anterior, existiam basicamente só morfina para analgesia, para causar, né, eliminar a dor. Então, com todo o seu problema. Sabemos que a morfina ela atua no sistema nervoso central e tem uma série de efeitos colaterais indesejáveis. Viciante, né, pode também causar aí um ataque de miocárdio, uma depressão, né, uma depressão respiratória e cardiovascular. Então era bastante restrito a disponibilidade de substâncias que não tivessem efeitos colaterais e fossem efetivas para as dores. E por isso, imagine, né, situações de parto, situações de guerra, de situações de cirurgias, fazer amputações, né, pessoas que têm problemas aí. No caso, tudo isso sem uma anestesia, é algo realmente muito sofrível. Então foi um grande avanço e até hoje buscamos substâncias que possam aliviar a dor, que não tenham efeitos colaterais. Então esse aqui é o anestésico local, mas efeitos ruins no sistema nervoso central. Esse análogo aqui que foi sintético, que foi inspirado na cocaína, na molécula de cocaína, mantém as propriedades anestésicas locais da cocaína, sem ter atividade no sistema nervoso central. Então, é um exemplo de uso, né, de substância natural, e hoje é muito ainda utilizado, no passado mais ainda, de usar essas substâncias de origem natural como fonte ou como um modelo ou protótipo, né? Aqui outros exemplos de anestésicos obtidos por meio de modificações moleculares. Na mesma linha, se sintetizou a benzocaína, a novocaína e a xilocaína. A benzocaína foi sintetizada e apresentou atividade anestésica muito boa,
O problema da benzocaína é que ela tem, assim, é um anestésico local, ela tem uma vida muito curta, ou seja, a duração do seu efeito logo passa, né? Teria que ficar aplicando doses consecutivas. A cocaína também. Daí surgiu a ideia da lidocaína. Notem que aqui, quando surgiu essa ideia? Isso aqui foi a ideia de um químico, né? Se você tem aqui um éster, os ésteres são mais facilmente hidrolisáveis, eles se quebram, né, com mais facilidade. Por isso que a vida útil no organismo, né, quando está na circulação sanguínea, essas substâncias, e elas passam pelos fígado, tá? Temos as esterases hepáticas. Né? Esterases são enzimas que rompem, né, os ésteres, hidrolisam ésteres, são esterases. Então, os ésteres são hidrolisados no fígado e a molécula perde sua atividade e é eliminada. Então, para evitar isso, se substituiu a ligação éster por uma ligação do tipo amida. E as ligações amidas são muito mais resistentes à hidrólise. Os polipeptídeos são ligações, um aminoácido liga outro aminoácido através de uma ligação amida. As amidas são muito mais estáveis, elas não se hidrolisam. Consequentemente, a lidocaína ela demora muito mais tempo para ser metabolizada. Então, se aplica e pode durar aí 6, 12 horas para o efeito passar, enquanto a cocaína tinha um efeito bastante fugaz. Outra modificação também orientada nesse sentido foi o uso de metilas nas posições OR. Essas metilas protegem a ligação amida, dificultando a ruptura. Então, se colocou uma metila aqui, uma metila aqui. A química é tão flexível, né? As estruturas são tão flexíveis, se pode imaginar tantas ligações, tantas modificações, são infinitas. Se poderia imaginar, por que não coloca um segundo metila aqui para ficar mais protegido, né? Em vez de uma metila, uma etila, de um lado e do outro. Talvez já tenham feito isso, não sei, mas está aí uma ideia. Vamos fazer uma lidocaína mais protegida, para ver se a atividade é conservada. Outra coisa, podemos colocar, como está aqui, a carbonila ligada diretamente ao anel benzeno, como está aqui, mas aqui em vez de oxigênio, nitrogênio. Seria uma amida também, só que aqui é uma amida em que o nitrogênio veio de uma anilina. Aqui seria uma amida, se colocássemos nitrogênio aqui, já não é mais uma amida de uma anilina. Já seria uma amida de uma amina primária, né? Alifática. Então, essas modificações são todas possíveis de imaginar e uma boa forma de orientar a síntese dessas moléculas é também conhecer o sítio ativo no qual elas vão se ligar e pensar e visualizar se lá no sítio ativo elas vão se encaixar melhor, né, ou como que vai ser a interação, né, lá no sítio ativo. Isso aí faz parte da farmacodinâmica da molécula. Outra coisa, essa cadeia de 2 carbonos, ela é flexível. A gente pode torná-la rígida, fazer com que ela pertença a um anel. Um anel tornaria, né, colocar essa estrutura dentro de um anel, como está na cocaína, né, está dentro de um anel essa distância aqui, esse separador. Se colocarmos um anel prendendo essa estrutura, faríamos com que a estrutura fique rígida. E pode ficar rígida na disposição, né, na conformação que vai promover o efeito lá no sítio ativo, ou pode ficar rígida numa conformação inativa. Então, teria que ver. A rigidez, às vezes, é útil, desde que você crie uma rigidez na molécula que torne ela mais adequada a interagir no sítio ativo. Às vezes, você cria uma rigidez na molécula que impede que ela se ligue no sítio ativo. Então, tudo isso são variáveis que têm que ser analisadas.
Aqui está a hidroclorohidrato de procainamida. Ela foi também um composto que foi desenhado, inspirado na cocaína e também nos derivados da cocaína. Ele tem atividade cardiovascular e além de também ter uma certa anestesia. E ela é prescrita hoje em dia para situações cardiovasculares, situações aí de problemas cardíacos, né? A substituição da junção éster, do jeito que eu tinha dito, já foi pensado, e do nitrogênio está ligado ao benzeno, na espécie de manilina, né? E a carbonila está aqui no lugar do nitrogênio. Eles colocaram, né, como eu tinha previsto. E realmente tem atividade. Essa ligação amida também é resistente. Se você introduzir uma metila aqui e outra metila aqui, exercício vai aumentar, reduzir. Que tipo de alteração pode provocar isso aí no metabolismo, na vida, né, da meia-vida dessa molécula? E certamente as enzimas hepáticas atuam hidrolisando, quebrando essas ligações. Quando a gente fala estuda química desses compostos carbonilados, as rupturas sempre são entre os heteroátomos e a carbonila. Então aqui o carbonila, aqui tem um heteroátomo. Então sempre aqui que quebra. Se o nitrogênio tivesse lá de cair, aqui que quebrava. Se for um oxigênio também, né? Quebra sempre entre a carbonila e o heteroátomo. Então, as enzimas hepáticas que destroem essas moléculas, que metabolizam, elas também quebram nessa posição. É o ponto frágil da molécula. Então, sabendo disso, podemos dificultar, colocar metilas aqui nas posições orto, que dificulte a introdução no sítio ativo, possa alterar o metabolismo dessas moléculas. Então, são tudo ideias que surgem automaticamente desde que se conheça, né, a química dessas moléculas, né, e como se pode fazer a síntese com essas modificações. Esse composto é ativo como depressor cardíaco, é ativo como anestésico local e usado clinicamente contra a arritmia. Então, pessoas que têm arritmia cardíaca tomam esses medicamentos. Então, isso envolve bilhões de dólares, né? Porque existem bilhões de pessoas aí com problemas de arritmia cardíaca, com a idade, é muito comum, e também situações patológicas. Por isso, é um composto que veio para ajudar, né, o ser humano a ter uma qualidade de vida melhor, sobrevida maior também. No começo do século passado, lá por 1920, a média de vida de um norte-americano, estava em torno de 46 anos. Uma mulher 44. Aliás, um homem 44 e uma mulher 46. Estava nessa faixa. Então hoje já estamos próximo do 80. Né? Então isso tudo também se deve justamente a uma melhor alimentação, a remédios, a tecnologia que permite curar uma série de doenças que de outra forma seria fatal. Temos aqui outro modelo de molécula que serviu de inspiração para a construção de substâncias sintéticas que tentam mimetizar, né, copiar a atividade farmacológica desses compostos. A morfina também é uma espécie de alcaloide, a cocaína também é um alcaloide. Esses compostos se chamam alcaloides porque têm propriedade alcalina. Alcalina quer dizer básica. E de onde vem a propriedade alcalina desses alcaloides? Vem do nitrogênio. Tanto é que, para ser considerado um alcaloide, tem que ter nitrogênio e, a rigor, esse nitrogênio tem que estar inserido em um ciclo, né, que estamos dentro, né, o nitrogênio está inserido dentro de um ciclo aqui. Ele faz parte de um ciclo, né? Então, para ser alcaloide tem que ser de origem natural. Você pode sintetizar, né? Mas primeiro você tem que saber que esse composto tem uma origem natural. Se ele tem uma origem natural, você pode copiar e sintetizar esse alcaloide, chamar ele de alcaloide que você sintetizou. Mas
Agora, se não existe uma ocorrência natural, você não pode chamar a sua molécula, mesmo que tenha um nitrogênio dentro do ciclo e tudo mais, você não vai poder chamar de alcaloide, porque alcaloide, a rigor, é uma substância natural, que existe na natureza. Você pode sintetizar, mas existe na natureza. Por isso que é natural. Por isso, eles são chamados alcaloides. Tem esses benzenos do tipo tropínico, né? Tem um sistema aqui, tem duas hidroxilas e um éter aqui no meio, uma ponte éter aqui. Esse nitrogênio também. Né? Então tem a morfina, ela está presente no látex, que é aquela seiva branquicenta que sai da papoula. A papoula é uma flor que dá muito na região lá do Afeganistão, no Oriente Médio. Então, quando o botão da flor, da papoula, o botão antes de se abrir, se você fizer um corte, começa a escorrer o látex. É dali que eles retiram, vão coletando aquele látex, e esse material se chama ópio. Então, o ópio nada mais é do que látex que fica enegrecido, seca, né? Forma uma pasta negra, que lá se chama ópio. E é muito rico em vários alcaloides, são chamados alcaloides opiáceos, né? Que estão presentes no ópio. E entre eles, o que está em maior quantidade é a morfina. Está em torno de 10% desse látex é morfina. E ela foi um dos primeiros compostos naturais que se utilizou pelo ser humano para tratar diversos casos de dor, principalmente. E até o começo do século passado, era praticamente um dos poucos substâncias disponíveis para a dor. Bom, a codeína, note que a diferença para a codeína é que tem uma hidroxila, né? A hidroxila metilada. A gente pode fazer isso facilmente em laboratório, a metilação, uma reação simples, mas a codeína também existe em pequenas proporções, em torno de 3% do ópio é codeína. E ele atua como antitussígeno. Até pouco tempo atrás existia uma pequena quantidade de codeína em alguns antitussígenos. Melacodide, parece que era um dos medicamentos que levavam codeína. E era excelente. Se você está tossindo, aquela tosse persistente, que você não consegue controlar, que vem aquela tosseira e você continua tossindo o dia todo, então se você toma aquilo lá, não que ele vai curar a sua tosse, ele vai simplesmente cortar. Né? Ele é sintomático, ele não é paliativo, ele não vai te curar a causa da doença, ele vai cortar o estímulo nervoso da tosse, você não vai sentir mais aquela sensação de necessidade de tossir. Mas não que de repente o agente patológico está lá crescendo na sua garganta, que está causando esse estímulo, vai continuar lá. Né? Então é um antitussígeno simplesmente para, às vezes, um incômodo da tosse, né? Você está tomando já um medicamento para tosse, para um antibiótico, um antialérgico para tosse, e continua tossindo e você já está tratando, mas toma também a codeína para parar de tossir. Porque às vezes a tosse é mais prejudicial que força, né? O pulmão, acaba causando dor no peito, acaba causando até inflamação, né? Nos brônquios, né? E acaba causando problemas adicionais. Então você tem que cortar a tosse. A tosse demais pode causar seus próprios problemas. Então tem os antitussígenos. Foi tirado do mercado porque a codeína tem atividade aí no sistema nervoso central e não deve ser usado, né? Estava sendo usado de maneira inadequada. Bom, e finalmente temos a heroína. A heroína é a morfina acilada, esterificada. Tem um grupo aceto aqui, né? Um grupo acetil.
dos dois lados. Aqui a codeína foi metilada. Aqui, no caso, a codeína é a monometilação da morfina. A heroína é a diacilação, acetilação, caso ácido acético, acetilação da morfina. Note que existe a possibilidade de uma monoacetilação também. Entrar só o grupo acetil de um lado ou do outro. É uma reação muito simples de ser feita. Se você tem morfina, tanto metilar quanto acilar é fácil. Então, e o que é a heroína? A heroína já não existe na natureza. A acilada não existe. Isso aí já é obra humana. Fomos nós que criamos a heroína a partir da morfina. E ela não existe, né? não está presente no ópio. O que os seres humanos fizeram é tirar a morfina e acetilar. Quando eles fizeram essa modificação, ela ficou muito mais poderosa do que a morfina e tem atuação no sistema nervoso central muito mais potente, porque ela atravessa a barreira hematocefálica de forma muito mais efetiva, muito mais fácil. E isso se deve ao quê? A polaridade. O fato de ter essas hidroxilas, inclusive hidroxila fenólica aqui, torna ela mais solúvel na água, mais hidrossolúvel. Mais hidrossolúvel significa menos lipossolúvel. Então, enquanto a morfina é mais solúvel na água, por causa dessas hidroxilas que fazem ponte de hidrogênio, ela é tanto aceptora quanto doadora de ponte de hidrogênio. Tem o hidrogênio para doação de ponte, tem o oxigênio para acepção de ponte. Então, tem duas. Aqui no grupo acetil só tem, né, é muito menos polar. Não tem como fazer ponte de hidrogênio. Não é doadora de ponte de hidrogênio, é só aceptora de ponte de hidrogênio. Então, isso aqui diminui muito a polaridade da heroína. Ela se torna muito mais solúvel em solventes orgânicos, em lipídios, né, do que antes. E menos solúvel que na água, menos solúvel na água. Isso confere à heroína maior facilidade de atravessar a barreira hematoencefálica. O que é a barreira hematoencefálica? Os capilares sanguíneos que circulam pelo cérebro, levando sangue e oxigênio aos neurônios, eles são diferentes dos capilares sanguíneos do resto do corpo. Esses capilares estão envoltos por uma parede lipídica muito mais espessa. No cérebro, não é apenas uma pequena parede capilar que separa, né, as células, né, externas do sangue. No cérebro existe uma parede muito mais espessa e lipídica que envolve esses capilares, o que a gente chama isso de barreira hematoencefálica. Hemato de sangue, encéfalo de, né, cérebro. Então lá, para atravessar, a substância tem que ter uma propriedade lipofílica maior. Então, substâncias que são polares têm mais dificuldade de atravessar a barreira hematoencefálica. Substâncias mais lipossolúveis atravessam mais facilmente. Então, aqui entre a morfina, que tinha grupos hidroxilas polares, e a heroína, que tem grupos acetilas, que são bem menos polares, e são bem mais lipossolúveis, isso vai conhecer a estrutura, né, química da molécula e suas interações. Né, interações molécula-molécula, molécula com solvente. Isso daqui faz com que ela seja muito mais poderosa, que ao mesmo tempo que ela entra com facilidade, chegando no interior das células, essas ligações se rompem, ela não consegue sair facilmente do interior da célula. Se essas ligações lá no interior, né, do citoplasma forem hidrolizados, o que pode facilmente acontecer, depois a molécula fica com dificuldade para sair do neurônio, prolongando a atividade. A morfina e todas as substâncias preparadas por meio de suas modificações moleculares têm uma característica em comum. A característica em comum
é que todas elas possuem, né, dois anéis, três anéis, um sistema de anel benzênico separado aqui por uma ponte, né? Todos eles têm essa estrutura. Podemos ver que todas elas têm um núcleo básico que não muda. Aqui nós temos algumas moléculas que foram criadas a partir da modificação da codeína, também seria mesmo da morfina. Por exemplo, uma molécula sintética, que é a dextrometorfano. Esse dextrometorfano é um componente principal da maioria dos remédios para tosse. Então, como não se podia usar a codeína, porque a codeína tinha um problema de atuar no sistema nervoso central, então se desenvolveu, né, a exemplo da cocaína, que também não se podia usar, apesar de ser um excelente anestésico local, teve que se desenvolver análogos, né? E também aqui no caso da morfina também, a codeína era excelente, antitussígeno, só que tinha atuação no sistema nervoso central também. E pelos mesmos motivos se desenvolveu medicamentos que mantinham a atividade antitussígena, porém foi eliminado a atividade psicotrópica. Então esse é um primeiro exemplo aqui, o dextrometorfano. Ele é um antitussígeno que está praticamente, quase todo antitussígeno tem esse princípio ativo. E foi inspirado na molécula de codeína. Aqui temos uma endorfina, que é também um composto sintético, que é em torno de 1000 vezes mais poderoso do que a morfina. Ele é tão poderoso que se cair uma gota dessa substância na pele de uma pessoa, já tem quantidade suficiente para matar a pessoa. Então, até mesmo para manusear essa substância, tem que se tomar muito cuidado. Ela não é usada para seres humanos porque a segurança, a questão da segurança, ela não tem um nível de segurança suficiente. Então é utilizado aí para elefante, para anestesiar animais de grande porte, se utiliza a endorfina. Também foi uma molécula criada, inspirada na morfina. A pentazocina é usada em obstetrícia, reduz a dor sem deprimir a respiração do bebê. Então, se a morfina, por exemplo, não é muito adequada para eliminar a dor do parto, porque a morfina tem esse efeito colateral que é o depressor, respiratório. E isso prejudica principalmente o bebê. No caso, essa substância ela tem atividade para dor, porém não suprime, não deprime, a respiração. Essas drogas normalmente podem, em doses um pouco elevadas, pode causar aí um colapso aí cardiovascular, depressão do sistema respiratório ou vascular, cardíaco. Também uma outra estratégia aí de desenvolvimento de fármacos diz respeito a você pegar uma infinidade de substâncias e fazer um screening randômico. O screening randômico é sem conhecer a estrutura, simplesmente desconhece a estrutura do receptor, você não precisa conhecer a estrutura da sua molécula que você vai testar. Você pega simplesmente milhares de moléculas que estão disponíveis e testa todas elas por força bruta, né? Ou seja, você não vai utilizar maiores conhecimentos estruturais, nada disso. Simplesmente coloca aí para testar todas elas, milhares delas, para ver qual que vai ter uma resposta adequada. A substância protótipa usada para o desenvolvimento de muitas drogas é descoberta pelo screening de milhares de substâncias de forma randômica. Então você pode comprar bibliotecas, né, de substâncias comerciais e certamente você tem que ter uma maneira de testar elas de forma automatizada
que permite aí fazer grandes quantidades de testes com grandes quantidades de substâncias de forma rápida. E depois você descobre qual que deu atividade. Ehrlich, né, foi um dos primeiros, lá no começo do século passado, ele pegou milhares de substâncias para ver se tinha alguma atividade antibiótica e foi testando, braçal, um trabalho braçal muito grande, não tinha sistema automatizado naquele tempo. E ele também chegou a descobrir algumas substâncias desse jeito. O screening randômico consiste na busca por uma substância sem nenhum conhecimento prévio de que a estrutura química poderia apresentar. Então é simplesmente na força bruta, né? Coloca lá e vai vendo qual delas vai ter atividade. Então você tem que ver qual que tem atividade, numa primeira fase. Numa fase seguinte você tem que verificar se pode ser feita uma melhoria química dessas moléculas. Depois você tem que testar, ver quais são as propriedades daí já ADMET, né, que seria se elas são bem absorvidas, quais delas, né, são bem absorvidas, que são bem metabolizadas, que são bem distribuídas no corpo, que são bem excretadas, que têm baixa toxicidade. Então tudo isso aí causa um afunilamento, né? Tem muitas moléculas que têm atividade, mas são tóxicas. Tem outras que são, não são tóxicas, porém não são bem distribuídas, não são bem absorvidas, né, pelo corpo. São insolúveis, né, não conseguem ser absorvida ou distribuída pelo corpo. Bom, depois que elimina as que ficam pelo caminho devido a essas deficiências, você começa a fazer os ensaios clínicos, pré-clínicos primeiro com animais, depois passa por os ensaios clínicos, e depois você tem a questão da aprovação, né, pelas agências reguladoras, no caso aqui a Anvisa, nos Estados Unidos tem a FDA, e no fim das contas, depois de milhares de substâncias, com muita sorte você chegaria a uma substância que pode chegar ao mercado aí, depois de passar por todos esses critérios, né, desses crivos. Então a substância RITS, a substância pela qual a gente pode desenvolver um fármaco comercial, pode vir de diversas fontes. Você pode ter informações da literatura, no caso aí, já pegando substâncias que já foram sintetizadas, que tem informações sobre elas na literatura, em patentes, né, em publicações. Você já vai pegar o que se conhece, muitas substâncias que foram sintetizadas às vezes, e o químico sintetizou por sintetizar, simplesmente para mostrar que uma reação química nova funciona, ou sintetizou como um desafio químico, sintético, de sintetizar uma substância, mas nem sempre ele estudou as propriedades farmacológicas, as bioatividades dessa substância. Simplesmente sintetizou, descreveu e publicou sem fazer os estudos. Então você pode ir buscar os protótipos, né, nessa literatura, já de trabalhos feitos. Também existem ligantes conhecidos, né? Os ligantes conhecidos, que já são moléculas que já sabidamente se ligam a sítios ativos, que têm aí atividade farmacológica. Você pode pegar eles como base para desenhar as suas moléculas ou fazer modificações, alterações, melhorias, que talvez não tenha sido explorado ainda todas as propriedades, todas as potencialidades que se possam aplicar, que são muitas, né? Também, através da síntese paralela, existem muitas rotas sintéticas que geram muitos subprodutos, então se pode utilizar de substâncias obtidas aí da síntese também. Também se pode fazer um screening para você obter, né, um screening randômico, como foi falado, para obter aí a sua molécula ou as suas moléculas que você pode testar, né, fazer os testes pré-clínicos
no caso, inclusive, os testes clínicos, quando promissores. Também se pode se inspirar nos compostos naturais, como a gente descreveu anteriormente, que é o caso da morfina, da cocaína e de muitos outros. Inclusive o próprio AS, né, o ácido acetil salicílico, também veio de um produto natural, uma planta chamada que tem aí salicilato, né, então ela é usada, foi a origem dos primeiros fonte de ácido acetil salicílico. Era ligado com uma glicona, uma molécula de glicose, era um produto natural. E não estava acilado. No caso, o ácido acetil salicílico foi retirado a parte da glicose, que vinha no seu estado natural, e foi também feita uma acilação, por isso que é acetil, né? Acetil salicílico, porque foi introduzido um grupo acetil para diminuir a acidez do ácido, né? Então também tem um histórico para o ácido, um dos primeiros também compostos industriais aí, desenvolvidos sintéticos, né, inspirados em produtos naturais. Também uma fonte de informação é a genômica, a proteômica, a química biológica, né, os sistemas químicos e os estudos das ômicas, elas estão fornecendo informações que permitem desenhar moléculas que tenham propriedades que se pode utilizar para fazer testes. Também substâncias endógenas, conhecemos as vitaminas, são endógenas, né? São produtos que funcionam como coenzimas. Já vimos aí ao longo do curso algumas substâncias e alguns medicamentos que podem ser inspirados nessas coenzimas. Por exemplo, é sabido que as bactérias utilizam o PABA, né? O PABA para fazer sintetizar uma coenzima que elas usam para construir a sua parede celular. Então, se você substitui esse PABA por uma sulfa, né? A sulfa ela é muito parecida com o PABA, tem uma estrutura idêntica. Só que se a bactéria, né, foi enganada e utilizar a sulfa no lugar do PABA, ela não consegue sintetizar mais a sua parede celular, justamente por causa da coenzima, né, do ácido fólico. O ácido fólico é necessário, é uma coenzima, a gente já viu o funcionamento dela, e se essa coenzima não atuar corretamente, é fatal para a bactéria. Nós não precisamos sintetizar o ácido fólico, a gente recebe o ácido fólico do alimento. Então esse antibiótico vai atuar só nas bactérias. Nós não sintetizamos o ácido fólico. E é justamente na hora da bactéria sintetizar o ácido fólico que ela pode se equivocar aí e usar a sulfa no lugar do PABA. Então é uma outra história, substância que foi sintetizada usando como modelos próprios, né, os próprios vitaminas e coenzimas que são endógenas, fazem parte do nosso organismo ou de bactérias e que são úteis para ele. Então a gente faz moléculas miméticas. É o caso também de alguns nucleotídeos modificados, o caso já clássico, né, seria o didesoxi. Se pegamos uma didesoxirribonucleotídeo, você vai enganar, né, a polimerase. Então, vai ter aí um efeito de inibição da replicação do DNA. Então, existem fármacos que são baseados em substâncias endógenas. Também se faz desenho de droga assistido por computador. Também desenho baseado no ligante, ou baseado no receptor. Você precisa daí ter a estrutura das proteínas, seria através de difração de raio-x, você vai precisar das proteínas cristalizadas, normalmente já precisa de um especialista em cristalografia, vai precisar de
biotecnologista para pegar e fazer a expressão dessa proteína, desse receptor. Normalmente é feito em outros micro-organismos, seria uma expressão heteróloga. Então, você pega o gene de um ser vivo, introduz numa bactéria e faz ela expressar uma proteína que você quer produzir em grandes quantidades para fazer a identificação dessa proteína, fazer a difração de raio-x e ter a estrutura 3D dela para servir de modelo para desenhar fármacos. Então, todas essas fontes são estratégias, né, e questões de modificações moleculares de substâncias, né, endógenas, ou através de screening, ou através de síntese, ou de utilização de moléculas conhecidas. As genômicas, né, as ômicas, são ciências que estão fornecendo muita informação e são todas oportunidades para o químico sintético analisar e ver as oportunidades de síntese. Existe aí uma especialidade que só o químico pode visualizar e capturar essas questões. É um nicho onde ele pode, que é dele, e que só ele faria de maneira mais efetiva esse reconhecimento, esse trabalho. E tem que estar preparado para aproveitar e desempenhar um bom trabalho aí nessa área. Bom, vamos, por enquanto, terminar aqui. A gente continua na próxima aula falando desse assunto. Já estamos aí com 1h20, já está de bom tamanho por hoje. Agradeço a atenção e até a próxima.